Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Vanderlei, sou professora de turma do projeto Jovens OEA e acredito que a maioria de vocês já me conhece. Eu tenho acompanhado vocês desde o início desse projeto, então desde a seleção e agora durante toda essa fase das aulas, das lives. Primeiramente, muito obrigada aos que continuam firmes aí no progresso. Eu vejo o empenho de vocês, eu sei que não é fácil, muitos estão fazendo faculdade, outros cursos, então é admirável que vocês consigam colocar isso na agenda de vocês. Da nossa parte aqui, eu posso garantir que a gente está se esforçando ao máximo para garantir que esse curso faça a diferença na vida de vocês realmente, não ser apenas um curso qualquer. Então, realmente da nossa parte tem muito empenho e tem muita felicidade também de conduzir um projeto tão bacana, tão legal e ver que muitos de vocês estão super engajados. Então, acho que essa é a primeira parte, agradecer todos vocês, todos os alunos. E, como eu falei, sou professora de turma aqui de vocês, mas também eu tenho outras funções. Trabalho hoje na TTMS, eu sou gerente sênior da área de Trade Compliance, eu atuo com a área de consultoria aduaneira e classificação fiscal, e eu trabalho na área de comércio exterior desde 2008. A minha história começou ali como consultora de classificação fiscal em uma empresa de consultoria. Eu fiquei cerca de 3 anos nessa empresa, depois eu migrei para uma Big Four. Na Big Four eu tive a possibilidade de trabalhar com outros assuntos, não só com classificação fiscal, mas muito mais com vistas a relatórios e reportes técnicos e não vivência na prática ali com o comércio exterior, mais ligado à norma, conceito e tudo mais. E acompanhei também alguns projetos de linha azul. Hoje em dia a gente tem o OEA, né? Mas antigamente era linha azul. Esse é do túnel do tempo. E depois eu voltei, retomei para essa empresa inicial que eu trabalhei como consultora sênior na área de classificação fiscal, atuei por mais uns 3 anos. Depois eu fui coordenadora de mapeamento de projetos, então eu era responsável por todo o desenho do ESIS, que a gente chama, então da operação como era, como é, pro como a operação iria ficar, que seria o to be. Então, eu fazia todo esse mapeamento, identificava todos que eram ligados ao projeto em si, à operação de uma empresa específica, e transformava essa operação, através desse mapeamento, de uma forma que o processo não tivesse erros, né? E fosse muito mais sincronizado e não tivesse nem desperdício de pessoas e tudo mais. Então, era bem com vistas à redução de custos e redução de esforços, trabalhos duplicados e talvez, assim, falta de informação entre as áreas. Então, foi um trabalho bem legal. Eu atuei nessa área ali como coordenadora por cerca de 2 anos. Depois eu tive um ano totalmente fora do comércio exterior, que eu fiz fotografia e também trabalhei como empreendedora. Não aguentei ficar longe do comércio exterior. Depois de praticamente um ano, eu morando em Florianópolis já nessa fase, eu trabalhei numa empresa de despacho aduaneiro. Foi muito legal trabalhar na empresa de despacho aduaneiro, porque até então eu ficava muito mais para a área de consultoria. E trabalhar na empresa de despacho me deu essa vivência. Então, apesar de eu já ter sido coordenadora, quando eu trabalhei nessa empresa de despacho, eu fui bem para o operacional mesmo. Então, eu registrava licenças de importação, registrava DI, ainda não era DUI, era declaração de exportação, então eu registrava, fazia acompanhamento físico quando tinha canal, né, canal vermelho, e como eu era ajudante de despachante, eu podia entrar nos recintos para acompanhar a inspeção física e tudo mais, então foi muito legal.
Aí eu fiquei com essa parte mais prática ali nessa empresa cerca de 1 ano. E depois, nessa mesma empresa, como eu tinha muito conhecimento de consultoria, por toda a minha vivência aí, como eu comentei, eu acabei criando praticamente um setor de consultoria por lá, que eu tanto dava suporte para os clientes, quando haviam consultas, né? Quanto eu dava também suporte ali para a operação. Então, muitas vezes, o coordenador ou o analista não tinha tempo de verificar alguma norma ou a própria classificação fiscal, e aí eu dava esse suporte. E eu fiquei mais 1 ano nessa função, mais ou menos. E agora, hoje em dia, eu trabalho na TTMS como gerente sênior e fico na área de consultoria e classificação fiscal. Adoro trabalhar na TTMS. Eu acho que isso que está me possibilitando estar aqui hoje, junto com vocês, o que então realmente é muito satisfatório para mim. E acho que é isso sobre a minha vida. Eu estudei também comércio exterior, então 2000 é um curso tecnólogo, então de 2008 a 2009 eu estava cursando esse curso. Como eu mencionei logo no começo, então eu já estava trabalhando na área, que é até importante. A gente comentou bastante isso, a Regiane falou isso bastante na primeira aula, sobre os soft skills, e o que eu acho que, até como uma forma de dica para vocês, eu comecei na área logo através de colegas da faculdade que já trabalhavam na área. Então, você ter esse networking, você começar a fazer amizade com as pessoas, isso abre muitas portas. E se eu pudesse recomendar ou dar alguma dica para vocês, seria essa. Tenham boa comunicação, façam amizades, porque isso, indiretamente, às vezes você não faz porque você está esperando isso, né? Mas acaba acontecendo. E foi o que aconteceu. Eu tinha uma amiga e acabou que ela falou de uma oportunidade, fiz entrevista, passei e tudo começou assim. De certa forma, se eu penso ao longo da minha carreira, o networking foi fundamental para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Então, não, claro que tem que estar junto com o conhecimento técnico, então nunca pare de estudar, essa seria outra dica. Então, acho que vocês estando aqui, vocês já estão seguindo essa dica, e acho que é isso. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou comentar um pouquinho nessa temática de empresas. A ideia é passar um pouquinho do conceito de cadeia logística e explicar todos os intervenientes nessa cadeia logística e explicar como vocês podem se inserir nessas etapas e o que demandaria de vocês em cada situação e em cada interveniente desse processo, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem da minha aula, e se eventualmente eu não falar alguma coisa ou vocês quiserem mais informações, a gente pode conversar. A ideia é sempre a gente fazer as lives justamente para isso, para que vocês possam tirar suas dúvidas. Não precisa esperar a live, pode me mandar a dúvida antes, porque a gente também já pode bater um papo, discutir e conversar e aprofundar alguns temas, caso vocês queiram. Mas é isso. Então, vamos lá. Bem, como eu citei, aqui eu queria explicar, então, um pouquinho do conceito de cadeia logística. Então, o que é a cadeia logística? É a relação de intervenientes associados na movimentação de bens e ou mercadorias de um país para o outro, atendendo todas as normas e requisitos. Esse conceito até fui eu que acabei criando. Se você procurar na internet vão ter outras definições, mas principalmente aqui para nós, eu acho que é isso que a gente está tratando, né? Então, quais seriam as etapas disso? Quando você tem um exportador, ele está nessa fase de planejamento, então, tanto logístico, financeiro, de enxergar o valor da mercadoria e como todas as necessidades que ela precisa atender.
E lá, então, passa para a questão da produção e carregamento, que vai ser desde o exportador. Então, o exportador, ele faz toda essa verificação da mercadoria, se tem no estoque, como que tá, o que precisa ali para sair. E aí passa pela aduana da origem. Quando a gente fala de Brasil, então, a gente sempre tem um desembaraço que é realizado aqui pelo exportador. Quando a gente importa uma mercadoria, esse desembaraço está ocorrendo lá na origem, tá? Então, ok, tem a liberação lá no país do exportador, pensando como o Brasil vai ter um desembaraço aqui no Brasil, e vai para o porto. A gente colocou aqui porto, né? Mas também tem, no caso de embarque aéreo, também seria um aeroporto, ou também o rodoviário, enfim. Então, porto de origem, modalidade de transporte, nesse caso da ilustração, é marítimo. Nesse momento, não só nesse momento, né, o exportador, desde ali da saída da mercadoria do exportador, há uma série de documentos que precisam ser acompanhar a carga. Então, quando ela já está no embarque, ela já tem que estar carregada com conhecimento de embarque, fatura comercial, packing list. Eu não sei se todos conhecem esses termos, mas a fatura comercial é basicamente ali um documento que apresenta as mercadorias. Tem várias exigências, principalmente falando aqui de Brasil, que precisam ser cumpridos. Então, para a fatura comercial, por exemplo, a gente tem que ter toda a definição da mercadoria, o valor unitário, o valor total, indicação de Incoterm, de forma de pagamento, peso líquido, peso bruto, país de aquisição, país de procedência, enfim, são diversos critérios que precisam ser atendidos. Tem a questão do conhecimento de embarque, principalmente falando em marítimo, tem uma série de informações que precisam estar nesse conhecimento, inclusive no conhecimento marítimo, pelo menos os 4 primeiros dígitos da classificação fiscal dos bens que estão transitando, e o packing list, que também é basicamente como essas mercadorias estão, em quantas caixas, e como ela está configurada, qual o peso, tem várias informações ali que são obrigatórias. Então, para que tudo isso chegue ali até o embarque, tudo isso precisa ser atendido. No porto de destino tem o descarregamento, e aqui, então pensando como importação, né? Aqui a gente tem na aduana de destino também tem um processo de desembaraço, que o que é? Você fazer, pensando no Brasil, né? O registro da declaração de importação. O que é importante frisar ali nesse momento? Algumas mercadorias, antes do embarque, elas precisam de algumas licenças. Então, desde o momento que aquilo está lá no exportador, que você tem a intenção de comprar, muitas vezes você já precisa começar esses trâmites da emissão da licença de importação, por conta da classificação fiscal, que demanda que um órgão anuente autorize que essa mercadoria embarque e que quando chegar aqui no Brasil você possa registrar. Isso, então, é para os casos de licenciamento que são exigidos esse licenciamento pré-embarque. Há alguns casos que não, a mercadoria pode embarcar, só que seria interessante que, mesmo já no embarque, você já comece a registrar esses trâmites da licença, porque chegando aqui no porto de destino, se ela chegou, vamos supor, né, a mercadoria, e você não tem a licença ainda deferida, isso atrasa o seu registro, o registro da importação. Então, porque é uma coisa mandatória. Nem todas as mercadorias precisam desse licenciamento, mas é importante que, estou falando de uma forma geral, então, que você conheça as mercadorias para que você atenda a todas as necessidades. Então, chega aqui no destino, a gente tem o desembaraço aduaneiro, que nada mais é, então, que o registro, o pagamento dos tributos que são devidos ali na importação, que é o imposto de importação, o IPI, PIS, COFINS e o ICMS. Aí tem o registro, você acompanha o canal, tem os canais verde, amarelo e vermelho. Então, o verde é quando a liberação é automática.
Então, pagando todos os tributos e estando munidos dos documentos, você consegue retirar a mercadoria ali do recinto alfandegado e carregar ela até o destinatário. E o amarelo, que é a conferência física, então a mercadoria quando chega, ela passa por esse processo de verificar, perdão, não é física, no amarelo é o documental, então você, quando cai no amarelo, né, nesse canal amarelo, você tem que colocar a documentação toda através do portal único, e os fiscais vão avaliar se a documentação está de acordo. E também tem a possibilidade de canal vermelho. O canal amarelo também pode se tornar vermelho, até uma ressalva que eu faço. Mas o canal vermelho, o que seria? Então, tanto a validação documental, quanto a validação física. Então, tem essa conferência física. E o fechamento seria, então, a chegada dessa carga ao destino final, o cliente, ou o importador, no caso. Tem algumas mercadorias que já vão direto ao cliente, que principalmente nas operações indiretas, que o importador ele tem mais esse papel de ser um agente ali, né, na operação, mas o cliente mesmo ou é o encomendante ou o adquirente, ou ele mesmo, que pode ser a empresa que está importando para uma futura revenda ou consumo, né, dessa mercadoria. E aí tem o fechamento, que seria justamente a emissão de nota de entrada e demais trâmites, né, devolução de container e tudo mais, para evitar demurragem. Acho que é isso, explicando um pouquinho a cadeia logística. Em todos os pontos tem alguém que está interferindo para que tudo isso ocorra de maneira, da forma certa e que tudo seja atendido, então, nesses aspectos. Então, para que vocês entendam que todo esse processo aconteça, a gente trouxe algumas funções, né, alguns cargos e responsabilidades. E para começar, a gente vai falar sobre o armador. O armador, ele atua principalmente não, ele atua no marítimo. Ele nada mais é que o transportador marítimo, que é responsável por toda a operação de transporte de cargas, de um porto a outro, operando em navios e traçando rotas já existentes no comércio internacional. Em alguns casos, ele pode ser o proprietário do navio ou possuir a concessão para utilizar navios e contêineres de terceiros. Então, ele não é obrigatório, mandatório como o possuidor do navio, mas em muitos casos ele é. Quais são as tarefas desempenhadas pelos funcionários de empresas desse setor? Planejar e verificar a melhor condição de armazenamento e tempo de entrega, atentando-se às tratativas e especificações da mercadoria a bordo do navio. Isso é muito importante. Quando a gente até fala de classificação fiscal, tem alguns critérios. Classificação fiscal é muito importante porque através da classificação a gente identifica as mercadorias. E através da identificação das mercadorias, por isso que é muito importante que essa informação esteja no conhecimento de embarque, porque dependendo da característica da mercadoria, isso não pode ir em qualquer navio. Então, é muito importante que esses funcionários desse setor conheçam o tipo de mercadoria, o tipo de container que essa mercadoria deve estar, o tipo de navio que essa mercadoria deve seguir, porque algumas mercadorias nem podem transitar juntas, tampouco estarem dentro do mesmo container. E com a ideia de explicar aqui quais conhecimentos necessários, justamente conhecer as características das cargas e dos tipos de navio, e também o que é essencial para atuar nesse setor seria ter o inglês, porque muitas coisas são transacionadas nesse idioma. Então, praticamente vocês vão ver isso em todos os demais slides que eu vou falar. O inglês acaba sendo muito fundamental, pelo menos se você não precisa ser super fluente, mas você precisa entender, saber falar, escrever, é bem importante. No segundo caso aqui, né, passando para o segundo interveniente
na cadeia logística, a gente tem o agente de cargas. O agente de cargas é fundamental, fundamental mesmo. E qual que é a função dele? Ele é justamente o intermediário entre o importador e o exportador e é responsável pelo estudo logístico do processo, negociação do frete com o armador, inclusive, e a emissão também do conhecimento de embarque. Então, o agente de carga, ele vai definir através das rotas existentes qual seria a melhor para o seu processo, para a sua mercadoria e para atender o seu deadline, né, seu prazo. Então, é através, você colocando as suas demandas, suas exigências, ele vai traçar a melhor rota e melhor frete. Então, ele faz todo esse estudo, né? Custo, tempo e rota, para que isso esteja tudo adequado. Então, ele é muito importante, principalmente para empresas que transacionam e não conseguem fechar um container, tudo. O agente de carga vai ter esse papel de conseguir achar fretes que atendam a demanda, né? De colocar as cargas exatamente onde elas precisam estar. As tarefas desempenhadas pelos funcionários de empresas desse setor. Então, ele precisa acompanhar e verificar toda a parte documental para ver se justamente essa questão das mercadorias que são perigosas, que podem explodir, tipo bateria, ou os químicos, né, que eles em contato às vezes com oxigênio também podem causar grandes estragos. Então, ele precisa acompanhar todo o processo, desde a saída ali do exportador, às vezes o trânsito interno no país, até o momento de carregamento, seja no avião, ali no embarque marítimo. Então, ele verifica todas as condições da carga, assegura que estejam com a embalagem correta, identificada da forma certa, sinalizada se realmente é uma carga perigosa ou não. E então ele vê toda essa parte documental e física do embarque. Das funções garantir então as melhores opções de frete. É importante ressaltar aqui que garantir as melhores opções de frete não necessariamente são ligadas a menor custo, tá? Muito se engana, muita gente acredita que estou pagando um frete ótimo, muito bom, mas tudo depende do Incoterm, da negociação. Então, muitas coisas às vezes vêm numa fatura depois. Então, é importante negociar e entender bem o que esse frete está contemplando, tá? É só uma dica de vivência isso. E então, justamente considerar todas as características da carga, como eu falei, cargas perigosas, cargas com bateria, é importante ter esse olhar para isso, porque é isso que vai determinar muitas questões no frete. E ser responsável por resolver todos os imprevistos relacionados ao transporte e dar follow-up para todos envolvidos no processo. Quais os conhecimentos necessários para trabalhar nesse setor? Como eu citei, o inglês, né, é um dos primordiais, e outros idiomas, então espanhol também costuma ser muito bom, eventualmente alemão, enfim, qualquer outro idioma além do inglês, mas principalmente o inglês. Conhecimento de rotas, de portos e aeroportos, e conhecer, então, dessas características da mercadoria, porque isso vai ser determinante na hora de contratar um frete. Então, um agente de carga tem esse papel muito importante. Nesse terceiro slide, então, a gente vai falar sobre o despachante aduaneiro. Ele é o Customs Broker, né? O despachante aduaneiro. Ele é um prestador de serviços que recebe poderes através de uma procuração ou contrato para atuar em nome do cliente, sendo ele importador ou exportador, no processo de desembaraço da mercadoria. Ele não atua só no desembaraço, né? Ele pode atuar em várias fases
do processo. Até para explicar um pouco, por exemplo, o despachante ele pode ser um responsável pela validação dos documentos antes do embarque, por exemplo. Ele é responsável por fazer registros de licenciamento em Metro, Anvisa, nos órgãos anuentes, né? E, enfim, ele tem várias funções ali e depende muito da contratação que você tem com ele. De certa forma, ele então fica responsável, principalmente costuma estar atrelado ao registro e emissão de licenças e ao registro da declaração de importação e de exportação. Então, quais são as tarefas desempenhadas pelos funcionários de empresas desse setor? Elaboração ou auxílio ao importador e ou ao exportador no registro da declaração de importação e da DUI, né, no caso do Brasil, ambos os casos que eu falo, DI e DUI, termos que a gente usa aqui no Brasil, tá? Que é a Declaração Única de Exportação, bem como na emissão de licenças necessárias, como eu citei lá no começo, ele fica responsável, então, por fazer a emissão dessas licenças, sejam pré ou pós-embarque. Ele pode ter a função de te auxiliar nesse processo, através da classificação, ele identificar e ele mesmo sinalizar quando tem essa licença que precisa ser feita antes, então no pré-embarque, né, que a gente cita, ou se pode ser depois, ele pode ter essa função. A gente costuma recomendar que tenha um consultor, que tenha um terceiro fazendo essa validação dos documentos e faça essa questão da checagem, se precisa de ali ou não, através de uma análise de classificação fiscal bem apurada. Então, normalmente, a gente não sugere que isso seja atribuição do despachante, mas comumente acontece, né? E ele também é o responsável por acompanhar a conferência física, em casos de canal. Como eu citei, ele faz todo o acompanhamento junto com o importador ou exportador, ou às vezes até ele recebe poderes para acompanhar sozinho esse procedimento. E ele é responsável por providenciar o pagamento dos tributos após o registro e atender as demais exigências, seja, como eu falei, o canal amarelo, por exemplo, ele vai precisar disponibilizar alguns documentos para a Receita Federal, ele fica com essa função, até que tudo seja liberado para que ele possa, então, a mercadoria ser retirada ali do recinto alfandegário. Quais os conhecimentos necessários para trabalhar nesse setor? Conhecimento sobre os documentos instrutivos, como eu citei, a fatura comercial, conhecimento de embarque, packlist, demais documentos, né? Eu estou citando os básicos, mas até as licenças de importação e, eventualmente, dependendo do órgão, tem outros documentos que precisam acompanhar a carga. E na exportação, conhecer sobre os órgãos anuentes e emissão de licenças. Classificação fiscal, como eu citei, muitas vezes algumas atribuições do processo de importação e exportação ficam com o despachante aduaneiro, então ter o conhecimento de classificação fiscal, origem e toda a parte consultiva ali dos processos, né, de regimes especiais, como a importação, a admissão temporária, a exportação temporária, é muito bom, é fundamental, eu diria. E fazer todo o acompanhamento das atualizações que ocorrem no Siscomex, que a gente até está passando por uma transformação, que já começou através da DUI, não sei se todos sabem, mas antigamente nem era DUI, que é essa Declaração Única de Exportação. Então, e isso vai acontecer também na importação. Hoje é DI e vai ser do INPE. Então, a gente está passando por um processo de modernização dos sistemas de comércio exterior. Então, é importante que o despachante esteja acompanhando toda essa evolução e também acompanhar toda a modernização que está acontecendo, seja no Anvisa, nos sistemas do Inmetro, e acompanhar todas as publicações que ocorrem no Diário Oficial da União
e notícias Comex, que tem tanto notícias de importação e exportação. Nessas notícias, às vezes entram novas exigências de licenciamento, ela demonstra, às vezes, como fazer algum tipo de registro, como identificar a operação por enquadramento, realmente tem que ser acompanhado, porque algumas coisas são atualizadas por ali, tá? E agora a gente vai falar do advogado. É até interessante porque eu vou falar primeiro do advogado e depois eu vou falar um pouquinho do papel do consultor, usando o mesmo slide, se vocês me permitirem. O advogado é o responsável por atuar de forma preventiva e resolutiva, no caso já, né, que o problema já aconteceu, nas operações de comércio exterior, a fim de assegurar que todas as normas e leis sejam cumpridas para evitar multas e prejuízos nas operações aduaneiras. Quais são as tarefas desempenhadas pelos funcionários de empresas desse setor? Então, é garantir o atendimento da complexidade de normas, e falando de comércio exterior, vocês que atuam, vocês sabem que as normas do comércio exterior são muitas e estão em vários ramos do direito, né? O próprio direito tributário faz bastante conexão com o direito aduaneiro. A gente nem tem uma normativa específica só para direito aduaneiro. A gente tem várias normas que regem, mas que é importante ter conhecimento de outras normas, outras linhas do direito para conhecer da área de comércio exterior. Então, é garantir o atendimento da complexidade dessas normas, das constantes mudanças das legislações brasileiras e dos outros países, com os quais o Brasil faz negócio, né, seja os acordos comerciais, por exemplo, e ainda manter-se atualizado das determinações dos acordos internacionais de comércio. Os conhecimentos necessários para trabalhar nesse setor é que os profissionais, no caso do advogado mesmo, ele precisa ser formado em direito. É recomendado que tenha o domínio do idioma inglês, porque muitas normativas saem em inglês, principalmente que a gente está falando de comércio internacional. E outras características recomendadas é que tenha conhecimento tributário em operações aduaneiras, classificação fiscal e em acordos comerciais. Eu citei o papel do advogado e falei sobre consultor, porque eu acho que aqui é uma característica, né? Muitos consultores, eu vejo profissionalmente falando e acompanhei, muitos consultores de comércio exterior são advogados, o que é ótimo. E o papel em si, muitas vezes se assemelha. É claro que o advogado ele tem uma atuação mais abrangente e ele pode ir além do que um consultor de comércio exterior conseguiria fazer. Mas ele consegue calçar o sapato do consultor aduaneiro, dessa questão de conhecer de documentação, de norma, de exigência, mas ele tem mais poderes para atuar em outros aspectos que o consultor não teria. Eu acho que são esses os pontos sobre advogado e consultor. Continuando, a gente tem a função também do armazém. Então, qual é a função na cadeia logística de um armazém? O armazém é o local autorizado pela autoridade aduaneira do país e utilizado para armazenagem de mercadorias, com imposto diferido ou suspenso até a sua destinação final. Justamente nesses armazéns, o imposto ainda está suspenso, porque, ou seja, a mercadoria até chegar ali, ela não está liberada. Esses recintos são específicos, então o armazém precisa ter essa habilitação, né, para ser um armazém alfandegado e poder ficar com essas mercadorias armazenadas. Quais são as tarefas desempenhadas pelos funcionários de empresas desse setor, né?
Ele é responsável pela armazenagem das mercadorias de acordo com as suas especificações e acompanhamento de sua retirada, garantindo a segurança no local. E não só isso, né? Garantir que elas sejam armazenadas totalmente da forma correta, conforme as suas especificações, que tenha segurança no local. A gente já viu diversos casos que alguns armazéns foram invadidos, e é muito sério, né? Principalmente quando a gente fala na questão de OEA, enfim. Então, o armazém tem esse papel de ficar com a mercadoria até que ela possa ser desembaraçada, retirada desse local para entrega ali ao cliente, destinatário final, né? Ela, nesse momento, como a gente cita ali no começo, ela ainda não está com o tributo pago, tá? Então, nesse momento, ela ainda está aguardando a liberação, o registro e tudo mais, e quando tudo foi já liberado, você pode retirar a mercadoria do armazém. Quais os conhecimentos necessários para trabalhar nesse setor? Então, aqui a gente fala sobre conhecimento de áreas administrativas, para que possa garantir que todas as mercadorias, inclusive as classificadas como perigosas, sejam devidamente tratadas de acordo com os requisitos e garantir toda a segurança do local, saber, muitas vezes, manusear também alguns tipos de carrinho, né, para mercadoria. Agora me fugiu o nome. Mas dos carregadores para retirar as mercadorias do local e fazer o acompanhamento junto com a fiscalização também, tá? E no final, nós temos o transportador. A função do transportador no final, ou seja, a mercadoria estava no armazém, ela passou por todos os trâmites de liberação. Aí a gente tem a função do transportador. O transportador vai lá no armazém retirar a mercadoria com a documentação necessária. Ele também precisa ter a procuração, né, para retirar esses documentos, essas mercadorias desse recinto. E ele é o responsável, então, pela retirada e entrega até o destinatário da mercadoria. As tarefas desempenhadas pelos funcionários das empresas desse setor é garantir que todas as mercadorias sejam administradas e manuseadas da forma correta, de acordo com suas especificações. Como eu citei desde o início, mercadorias perigosas, químicas, é muito importante que tenha essa atenção para saber o que está sendo carregado, porque um erro pode causar um acidente e muito estrago. Quais os conhecimentos necessários para trabalhar nesse setor? Então, é garantir a integridade da carga, conhecer os protocolos de segurança em relação ao transporte, armazenamento e manuseio da carga para que elas sejam devidamente tratadas de acordo com as suas especificações, tanto no momento do transporte, quanto muitas vezes ali na entrega ao cliente. Eu já acompanhei alguns casos, principalmente de equipamentos médicos, que o transporte era muito sério, muito delicado, e na hora de entregar no cliente, no hospital, tinha toda uma questão de preparação antecipada do local para receber, de como a mercadoria ia chegar, o que precisaria ser atendido. Então, tudo isso está atribuído ao transportador. Então, é uma função extremamente importante e não pode ter erros, porque qualquer questão de manuseio errado pode prejudicar a mercadoria. Imagina, a mercadoria chegou até aqui, fez toda essa viagem internacional, chega aqui tem algum problema, imagina, seria um impacto muito grande. Então, o transportador tem uma função crucial. Eu encerro por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito pouquinho, assim, sobre cada um dos agentes, né, dos intervenientes no comércio exterior. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quererem mais explicação ou saber um pouquinho mais de cada um, eu me coloco 100% à disposição de vocês. E gostaria de agradecer novamente a participação de todos até aqui.
A gente vai colocar um questionário para avaliar se vocês estão conseguindo acompanhar a temática. E é isso. Até mais e uma boa noite.